criança, né? Bom, antes de começar a mensagem de hoje, eu pedi para colocar um aviso ali, depois eu vou publicar ele nos grupos da igreja. Eu tenho uma ex-irmã da Combc da sede que está fazendo uma campanha pelo Rio Grande do Sul. Ela teve contato com o pessoal da igreja do Rio Grande do Sul e nós nos preocupamos muito em doar muita coisa para lá. Tanto que eles até pediram para parar de enviar, né, algumas coisas. Mas esquecemos do principal, a palavra de Deus. Porque se você perde roupa, com certeza, papel, muito mais, né? E aí, eu conversei com o pastor Rubens, ele autorizou, e nós vamos dar um apoio para quem puder, é claro, e quem quiser. A Sociedade Bíblica do Brasil está fazendo uma promoção de Bíblias lá para o Rio Grande do Sul, e a Bíblia ali, ó, R$5,90, não é isso? R$5,90 uma Bíblia, e essa jovem da Itália pretende comprar aí umas caixas com 40 Bíblias cada uma, vai dar em torno de 200 Bíblias, para estar doando lá, para essa igreja Família da Fé, do Rio Grande do Sul. E essa igreja vai estar enviando as Bíblias para as igrejas que assim estiverem solicitando, tá bom? Então, tá ali, tem o Pix da igreja ali embaixo. Eu creio que a mão direita não deve saber o que faz a esquerda, ou vice-versa. A gente vai ofertar, a gente tem visto muita coisa errada, né? Roubos, desvios, mas nem por isso nós devemos deixar de fazer a nossa parte enquanto igreja de Jesus. Não é porque o mundo está corrompido que nós vamos nos corromper. E aí, está ali, quem quiser ofertar, oferta naquele Pix lá, qualquer valor, pelo menos uma Bíblia, R$5,90, vai ajudar muito aos nossos irmãos do Rio Grande do Sul a ter novamente em suas mãos a maravilhosa e inerrante palavra de Deus, amém? E eu vou colocar depois isso aí nos grupos. Quem sentir no coração, pega lá o Pix, oferta. Não me perguntem depois se o dinheiro chegou, se a Bíblia foi comprada, porque eu estou fazendo um papel de bypass. Eu estou só apenas fazendo a propaganda. Nem eu vou querer saber da oferta que eu vou enviar. Cabe a eles usarem da forma que Deus está colocando no coração deles. Amém, igreja? Então, esse é o primeiro aviso e eu creio que o de hoje, no final, faremos mais avisos. Mas esse aí eu queria fazer na abertura. Glória a Deus. Temos algum visitante aqui na igreja hoje, que está aqui pela primeira vez, nunca veio a essa casa? Por favor, levante sua mão, só para a gente estar te conhecendo. Tem uma irmã ali atrás, alguém vai lá e dá um soco nela. Na época da Covid só podia dar soco, né? Não, vai lá e cumprimente ela, dá um abraço, uma irmã. Seja bem-vinda, irmã, tá bom? A casa de Deus. Acabou a época do soquinho, agora é abraço mesmo. Amém. Esse papel aí que você vai preencher, depois você vai receber um telefonema, um abraço da igreja via telefone também. Amém, queridos? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar e falar com o Pai. Hoje temos uma carta dele para nós. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, por estar na tua casa novamente. Este lugar maravilhoso. Lugar, ó Deus, que traz alegria, prazer, e também, ó Deus, muitas vezes nos constrange, nos aflige diante das nossas atitudes. Mas estamos aqui, Pai, para ouvir a tua voz. Pai querido, a palavra é do Senhor e a boca é minha. Sou apenas um vaso em tuas mãos. Sou apenas, ó Deus, uma atalaia do Senhor nesta noite. Fala comigo e fala com a tua igreja, Pai. Este rebanho é teu. As pessoas que estiverem vendo pela internet também, recebam do Senhor a palavra desta noite. Eu creio que ela é uma palavra firme e forte, mas que vai abrir os nossos olhos para algumas coisas. Assim, Pai, oramos no nome de Jesus. Se você crê, diz amém, querido. Amém. Hoje nós vamos trazer uma meditação sobre a igreja de Laodiceia.
Está em Apocalipse capítulo 3. E a guisa de introdução, Laodiceia foi uma igreja ali do primeiro século, uma igreja muito rica, abastada, muito importante ali na região dela. Laodiceia era conhecida primeiro por sua fortuna. Era não a igreja em si, mas a cidade. E é lógico que se a igreja está ali, ela entra no contexto da cidade. A cidade era muito rica. Tamanha riqueza da cidade que quando ela foi destruída por um terremoto, essa cidade recusou a ajuda do imperador, porque eles tinham condição de bancar a reconstrução da cidade. Isso nos passa uma ideia da fortuna que essa cidade movimentava. Além de muito ouro, muita riqueza, ela era famosa na confecção de tecidos finos, entre eles uma lã negra, que era caríssima. Também na área de medicina, essa cidade era famosa numa pomada para os ouvidos e em colírio para os olhos. Imagina uma igreja há mais de 2000 anos atrás, que fazia colírio para os olhos. Então era uma cidade exponencialmente grande e próspera. E a igreja dessa cidade foi na onda da cidade. Uma igreja abastada, uma igreja tranquila, uma igreja que achava que não precisava de mais nada, mas ela precisava de uma mensagem de Jesus. E Jesus, ele vai mandar uma carta para essa igreja que nós vamos ler. Mas qual é o contexto dessa cidade e por que ela é importante para os dias de hoje? Teologicamente falando, nós aprendemos que as 7 igrejas de Apocalipse, elas representam as igrejas no passar dos anos. Então, a primeira igreja de Éfeso, ela representa a igreja daquele tempo de Jesus. A igreja de Esmina, ela vai representar uma igreja de um tempo depois. E assim vai, Éfeso, Esmina, Tiatira, Sardes. E a gente entende pelo estudo que em cada era uma igreja representava aquele tempo. E nós temos propagado e falado abertamente que nós vivemos os últimos dias, sim ou não? Os sinais se mostram cada vez mais fortes e temos a plenos pulmões falado que vivemos os últimos dias desta era. Que Jesus está voltando, alguns já estão botando até data, daqui a 16 anos, daqui a 30 anos, baseado nos sinais que estamos vendo aí. Se estamos no final dos tempos, na última era, nós estamos na época da igreja de Laodiceia. Então a carta para a igreja de Laodiceia, podemos afirmar sem medo de errar, que é uma carta para a igreja do nosso tempo. Amém? Isso é o que eu queria falar de introdução. Agora vamos ler a carta e meditar em alguns pontos. Hoje eu quero fazer uma mensagem bem em cima do texto, tá ok? Que vamos ler. Vamos ler aí a carta à igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, de 14 a 21. 22. Ao anjo da igreja de Laodiceia, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico,
compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deixa eu só tirar a internet aqui do meu celular rapidinho, para não ficar recebendo mensagem aqui. Nesse exato momento, minha mãe liga para mim. Vamos lá. Primeiro ponto, versículo 14. Quem são os destinatários desta carta? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Bem, sabemos que o anjo da igreja é conhecido como o pastor. Então a carta foi escrita por pastor Rubens, sim ou não? Mas o pastor é o receptáculo da carta. As cartas do Antigo Testamento, principalmente as de Paulo, você vai ver que havia as cartas gerais e havia a carta pessoal. A carta geral era para a igreja e a carta pessoal era para a pessoa. Então, essa carta, Jesus fala assim, escreva ao anjo da igreja. O pastor Rubens é o receptor da carta, mas naquele tempo o receptor dessa carta deveria lê-la para a igreja. Então, os destinatários da carta, no final, não é o pastor Rubens, é toda esta igreja a qual essa carta foi enviada, é toda a igreja de Laodiceia. Então, hoje, o responsável da igreja, o anjo, né, seria o pastor Rubens, é claro, mas a configuração de igreja, ela mudou. Hoje nós temos mais de um pastor na igreja, só nessa daqui tem quase mais pastor do que membro. Né? Tem pastor Rubens, pastor Célio, pastor Alex, pastor Felipe, pastor Everton está aqui, ó, ele não vai falar meu nome não, aí, pastor Everton está aqui, ó, caguete, aqui, ó. Então, tem vários pastores, mas é só para os pastores? Não. E por que não? Nós vamos falar um pouquinho disso no fim, mas você vai ver que Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato, se o anjo abrir a porta, é isso que fala o texto? Não, é se alguém, quem é alguém? Fala para a pessoa ao seu lado, você é alguém. Muito importante para Deus. Vamos cantar? Você é? Não, vamos cantar não. Mas você é alguém. Então, se alguém, é para você, querido. Então, receba o que Jesus vai falar para você nessa noite. E pode ser que algumas coisas vai doer. Mas a carta é para nós. É uma carta de exortação e advertência. E aí, amados, nós precisamos entender que no final, essa mensagem é para mim, é para você, é para o pastor, é para a ovelha, é para o líder de ministério, é para todos aqueles que fazem parte da igreja de Cristo. Esse é o alvo final e gracioso desta carta. Vamos ler o versículo 15 e 16. Conheço as obras que você realiza, que não é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Amados, o objetivo da carta de Jesus aqui é, nesse caso, repreender essa igreja. É a única igreja
que Jesus não faz elogio nas cartas de Apocalipse. Então, essa igreja, não estou dizendo que é a nossa igreja, eu estou falando que é a igreja de Cristo, de um modo geral, ela está embutida nisso que nós vamos falar aqui nesta noite. Mas como a igreja somos nós, como eu falei ainda há pouco, até de certa forma brincando, receba, é para nós o que vai ser falado aqui. E Jesus, ele vai começar a repreender de forma interessante. Embora não haja um consenso, porque alguns dizem que essa cidade recebia uma fonte de água fria e uma fonte de água quente, né? E no final isso virava morno. Bom, arqueologicamente não tem essa comprovação, mas uma coisa é certa, essa cidade tinha água morna. Como era, se a pessoa esquentava, ela tinha água morna. E há uma forte evidência que sejam águas termais, como tem ali em Goiás, né? Então, essa cidade é comparada à mornidão. Mas vamos entender então o que é isso, querido? Será que o frio é ruim? Você acha que frio é ruim? E o quente é bom? Jesus está fazendo uma comparação de que se você é um crente frio, é ruim. Se você é um crente quente, do reteté, é bom. Se você é morno, presta para nada. É isso? Não, não é isso não, querido. O morno aqui é aquela pessoa que não toma uma posição. É aquela pessoa que não tem gosto, que ela dá náuseas a Jesus. O frio, ele serve. É um crente que serve. Mas pastor, como que o crente serve sendo frio? Experimenta botar numa salinha e começar um debate, e aí você vai ver quem é quente e quem é frio. Por quê? O esquentadinho é o quente, e aí precisa do frio para temperar o quente, precisa de alguém para controlar a situação. E quando a coisa está fria, a coisa não anda, aí precisa do esquentadinho, para ir lá, vamos lá, querido, vamos para cima, isso vai dar certo, nós vamos conseguir. O outro fala, calma, com Jesus a gente vai conseguir, esse é o frio. Vamos sim, vamos planejar primeiro, é aquela pessoa fria e tranquila. Então, o frio e o quente não é uma crítica, mas o morno, querido, pelo amor de Deus, o morno, ele está apático, o morno, ele é omisso, é aquela pessoa que não toma posição nem dentro da igreja, e nem fora da igreja. E aqui Jesus está mandando essa carta, veja que não é por um problema moral, é um problema de postura, é um problema que essa igreja está soberba, essa igreja acha que não precisa mais de Deus, ela é autossuficiente, é uma igreja que está assim, sabe, tudo para ela está bom, o que o governo faz está bom. Aliás, sobre o governo, eu queria trazer uma história rapidinho dessa cidade. Quando Antíoco tomou ela, ele ia destruir essa cidade. Isso vai valer muito porque nós estamos falando aqui. A mulher de Antíoco, que se chamava Laodice, porque a cidade antes era uma homenagem a Zeus. Quando Antíoco toma ela, ele vai destruir. Mas o povo daquela cidade era muito religioso, a Zeus, muito religioso. E aí a mulher de Antíoco se apaixonou por essa cidade. Para ele não destruir a cidade, você sabe qual foi a estratégia que ele fez? Investiu pesado na cidade. Deu dinheiro, deu riqueza. Aí o povo dessa cidade aceitou mudar o nome da cidade para Laodiceia, que é uma homenagem à esposa de Antíoco. Então, essa é uma cidade, essa personalidade desse povo demonstra que eles não têm dificuldade em aceitar aquilo que para eles é bom, aquilo que vai favorecê-los. Será que isso parece com as igrejas de hoje em dia? Igrejas que, por serem favorecidas, se omitem ao evangelho, já não falam mais de pecado, já não afrontam mais aquilo que é abominação para Deus, já não criticam mais aquilo que merece ser criticado, mas é só mensagem de você vai, você pode, e mensagens que
realmente confrontam o nosso ser pecaminoso. As igrejas de hoje, querida, elas são uma cópia, em grande parte, a postura dessa cidade de Laodiceia, dessa igreja de Laodiceia. Então Jesus fala assim: olha, eu estou a ponto, eu conheço as tuas obras. Então isso quer dizer que essa igreja faz obra, sim ou não? Faz. É uma igreja atuante. Quem olha para ela assim, puxa, a igreja é top, hein? Top das galáxias. Não falta nada para ela. É uma igreja tranquila. Você chega lá, é uma paz. Todo mundo numa paz. Ninguém tem falta de nada. Querido, exatamente no momento em que nós não temos falta de nada, é que corremos mais perigo. Porque pensamos que também não precisamos mais do nosso Deus. Essa igreja cometeu esse erro. Ela estava tão tranquila, tão sossegada, que a sociedade não incomodava mais. Que a sua riqueza, o seu tecido, o seu colírio, bastava para ela. Jesus vai chamar ela de pobre, cega e nu, miserável. E aí, amados, você pode até dizer assim: mas eu não sou um crente morno, eu sou um crente quente, ou eu sou um crente frio. Mas vamos ver mais o que tem a respeito desta igreja. Vamos ver o versículo 17. Versículo 17 vai falar do perigo da autossuficiência. Olha aí. Você diz: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Quando a igreja diz isso, não preciso de nada, pode incluir Deus, sim ou não? Com certeza, querido. Essa igreja não precisava nem de Deus mais. Olha o que Jesus está falando: você diz. Não está falando assim, eu estou dizendo, não é Jesus que está dizendo. Ele falou assim, ó, você diz. Dentro de nós há uma soberba, há uma coisa humana, um ranço do pecado, de soberba, acredite, sério, pastor, sério, todo mundo tem. E aí Jesus vai falar assim, olha aqui: mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Amados, presta atenção nisso aqui. O problema é riqueza? Você acha que Jesus está mandando essa carta para essa igreja porque ela é rica? Sim ou não? Com certeza não. O problema não é a riqueza desta cidade, nem desta igreja, mas é a postura dessa igreja. Veja bem, Jesus fala para ela assim: você diz. Quando eu digo alguma coisa, eu estou afirmando que eu creio nisso. Eu sou rico, eu sou próspero e não preciso de nada. Você imagina isso saindo da boca de uma igreja, querido. Imagina Deus dos altos céus vendo uma igreja dizer isso. Mas sabe o que é pior? Isso não é dito abertamente. Isso é dito aqui, ó, nas nossas convicções, naquilo que nós estamos firmados, naquilo que nós cremos. Esse diz de Jesus não é uma proclamação velada, é uma proclamação oculta, no coração. E aí, amados, será que nós, em algum momento, estamos dizendo para Deus que não precisamos de nada? Avalie, pense comigo, a nossa postura enquanto crentes. Será que a nossa autossuficiência, quando foi a última vez que você planejou algo e antes de dizer ou fazer esse algo, você pediu ajuda a Deus? Você orou pedindo direção a Deus? Ou será que você já sabia o que fazer, tinha recurso para fazer e não interessava a ninguém o que você ia fazer? Quando foi que você pediu ajuda ou ajudou alguém? Quando foi que você reconheceu que precisa mudar, que precisa melhorar?
Sabe qual é o nome disso? Essas perguntas retóricas? É uma autoavaliação de mim mesmo. Quando foi que eu falei para alguém assim, eu preciso de ajuda? Eu preciso de socorro? Ou será que eu sou tão autossuficiente que nem Deus pode me ajudar? Tem uma música do Mundo, que eu não vou cantar, é lógico, mas ela tinha uma letra muito, muito poética e bonita. Não era bonita não, ela era triste. Era um pagode, aí falava assim, salve amigo, como é que vai? Amigo, há quanto tempo? 1 ano ou mais? Aí ele fala assim, Rosa acabou comigo. Aí o outro fala assim, meu Deus, por quê? Aí o outro fala assim, nem Deus sabe o motivo. E a música vai seguindo esse ritmo triste, né? Nem Deus sabe o motivo. São as músicas que a gente ouve. E aí, muitas vezes, nós não falamos isso, mas, de certa forma, agimos como se pensássemos assim. Você faz do seu jeito ou aceita opiniões? Tem que ser tudo do meu jeito? Será que nem se Deus falar assim, não é assim que eu quero? A quarta pessoa da Trindade está pensando aqui, está falando o quê? Às vezes, Deus quer que nós mudemos os nossos planos, mas nós mantemos ele, porque eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que vai ser daqui para frente. Nem Deus sabe o motivo, mas eu sei. Nós temos que pensar, será que nesse tempo, como igreja, como irmãos, como filhos, como crente, você age em comunidade ou individual? Você trabalha em grupo ou carreira solo? Você é por você mesmo ou é por todos? Você é um crente desigrejado em casa? Aqui, claro que não, porque você está na igreja. Mas já que eu estou falando para a internet, serve para você que está em casa agora. Você é um crente caseiro ou é um crente de comunidade? Amados, muitas vezes nós não declaramos, mas pensamos e agimos com autossuficiência, com orgulho. E o orgulho, no final, leva à queda. A queda leva e nós precisamos tomar cuidado com isso. O nosso orgulho, a nossa soberba, essa igreja, ela vai receber uma dura carta de Cristo. Lendo assim parece até que, mas pensa bem, querido. Quando Jesus fala assim, eu estou a ponto. Quantos aqui já vomitaram? Fala para mim. Nossa, um monte de gente não vomitou, que legal, hein? Só eu que vomitei. Nossa. Sabe quando você vai para o banheiro vomitar? A ponto, já está subindo pela garganta de Jesus. Está fazendo aquela ânsia. Vai vomitar ninguém não, tá? Pelo amor de Deus. Mas a ponto, para pensar, Jesus podia dizer assim, olha, eu estou começando a ficar enjoado de vocês. Vocês estão começando a me embrulhar o estômago. Mas a ponto de vomitar, chegou no limite. Já passou da ânsia, já passou do embrulho, já está subindo aquele vômito, né, pela garganta, aquele crente morno pela garganta, e Jesus está a ponto de vomitar. Amados, a igreja, quando Jesus falou sobre essa igreja desses últimos dias, ele falou assim, será que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Fé, querido. Vamos falar um pouquinho disso no fim. Se eu lembrar. Mas será que ele vai achar fé na terra? Então, a autossuficiência dessa igreja é o mesmo perigo que nós estamos, muitas vezes, cometendo hoje. Mas, Jesus não envia uma carta sem enviar também a solução. Todas as cartas que Jesus enviou para todas as igrejas, elas tinham a solução do problema. Elas tinham como você mudar a sua atitude,
para em vez de náusea, levar alegria ao Senhor. E no versículo 18, que eu dei o nome de o amor perfeito de Cristo, vamos ler aqui. Aconselho que compre de mim ouro, refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Agora eu quero, peraí, não está fazendo coerência o que Jesus falou. Jesus falou que essa igreja tem condição de comprar alguma coisa? Ele chamou ela de quê? Pobre, cega e nua. Agora ele fala, eu aconselho que você compre de mim. Ele nem está mandando, ele está dando um conselho. Abi, coloca aí Isaías 55, por gentileza, versículo 1 e 2. Olha ali. Com o que você compra de Deus? E aqui, entendam, não é comprar a salvação não, tá? Não é isso não, mas olha ali. A todos vocês que têm sede, venham às águas. Vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Meu amado, Deus não precisa de uma moedinha que a Larissa catou aqui e saiu rindo para comprar. Deus não precisa de um tostão, de nenhuma obra, nada que você possa fazer vai comprar de Deus alguma coisa, porque Ele tem tudo. Ele é o dono do ouro e da prata, tudo vem dele e tudo é para Ele. Quando ele fala assim, eu aconselho que você compre, não é com coisas, é com a sua fé, é com o seu coração, é com a sua obediência. Olha, Jesus está falando aqui, compre de mim, ouro refinado no fogo. Em Mateus 6 ele vai falar assim, não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis para vós tesouros no céu. Amados, no céu tem tesouro. O ouro refinado no fogo aqui é a glória de Deus. Compra de mim a minha presença, clame pela minha presença, clame pelo meu poder, acenda no fogo o ouro que eu estou te dando, refinado. Coloca fogo nisso. Para com essa monidão. Assim está bom, esse louvor está bom, esse culto está bom, essa igreja está boa, esse pastor está bom. Tá bom não, querido, tudo tem que melhorar, eu preciso melhorar, pastor Rubens precisa melhorar, tudo, porque tudo é para Deus, e para Deus é o melhor, é tudo que nós podemos dar de melhor, e não é com ouro, não é com prata, não é com dança, não é com obra, mas é com o nosso coração, é com a nossa fé, é com a nossa intercessão, é com as nossas atitudes, é com a nossa comunhão, é com o nosso viver diário, é no partir do pão. É disso que se trata essa carta. Compra de mim, mas como, Senhor, o que poderei dar a ti, que não venha de ti, o que darei ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? Nada. Ame ao Senhor, ande em seus caminhos, aplane os caminhos tortuosos, se endireite diante do Senhor. Se eu posso usar uma palavra pesada aqui, toma vergonha na cara, para de ser crente meia sola, crente aqui e lá fora um perfeito demônio. Não estou dizendo que é para vocês, é para a igreja, tá, querido? Não receba de forma literal o que eu estou falando aqui, não. É para a igreja Laodiceia dos últimos dias. Essa mensagem é para a igreja do mundo todo, mas serve para mim e para você enquanto igreja de Cristo. Então nós precisamos comprar de Jesus. Olha o versículo 19, coloca o versículo 19 aí. Eu repreendo e disciplino aqueles a quem odeio. É isso que está escrito ali? É a quem amo, querido.
Hoje ele não pode dar nem um tapinha no filho que vai preso. Cara, amar é corrigir. Amar é disciplinar. Amar é fazer com que essa pessoa chore para andar na verdade. Jesus ele fala assim, olha, eu repreendo, eu disciplino aquele que amo. O que Jesus está falando para essa igreja aqui? Eu te amo, Laodiceia. Eu te amo, igreja. Eu ainda não te vomitei, mas a sua mudança vai salvar você. Eu amo você. Não espere vir a disciplina. Não espere eu estar à porta, batendo. Eu estou à porta e bato. Aí ele fala assim, se alguém, nós vamos encerrar com esse texto aí. Amados, nós precisamos entender que uma palavra dessa não é para trazer angústia ao meu coração. Eu estava preparando essa mensagem, e eu fiquei assim, Senhor, muda a minha vida. Se isso é para mim, muda a minha vida, Senhor. Solta a correr nas costas, mas não me deixa ser motivo do seu vômito. Nós temos que pedir a Deus, querido, a correção, para que nós andemos na verdade dEle, para que nós andemos como Ele quer que nós andemos. A nossa igreja, ela pode até estar no tempo de Laodiceia, mas ela não pode estar, e aí não é minha essa palavra, é do Dr. Rodrigo Silva. Você pode até estar no tempo, mas não pode estar no estado de Laodiceia. Se você estiver no estado de Laodiceia, aí você está realmente muito, muito mal. Então, amados, nós precisamos mudar como igreja. Não nos contentar com o que é bom. Para nós tem que ser excelente. Frio ou quente. Seja você um crente que se posicione. A igreja hoje está morrendo de medo de pregar, porque vai vir processo dos endemoniados. Você não quer ser perseguido não, filho? Não posso mais falar do que é pecado nesse púlpito, segundo a crença e a palavra de Deus? Então fecha essas portas. Fecha a igreja. Qual é o motivo disso aqui? Não é trazer exortação e correção? Não é trazer mudança de vida? E como foi dito, e aí também, a Siri está falando aqui, peraí. O despertador. Amados, você pega essa Bíblia e põe ela dentro da igreja, volta lá, um ano depois, só deixa ela lá, não precisa fazer nada, você só deixa a Bíblia lá e vai embora. Um ano depois você volta, tem convertido ali dentro. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus transforma. A pessoa vai pegar por curiosidade para ler e vai ser quebrantada pelo Espírito Santo de Deus. Ela transforma vidas. Então, nós precisamos aprender a andar pela palavra e não ter medo do mundo lá fora. O mundo é mau, querido, vai nos maltratar mesmo. Jesus falou o quê? Tende por grande o quê? Tristeza quando você sofrer perseguição por causa do meu nome, foi isso que ele falou? Fica quietinho. Quando sofrer perseguição, fica escondido. Não, é o contrário. Proclama em alta voz o pecado desse povo, para que Deus venha e tenha misericórdia sobre ele. Precisamos proclamar o pecado. E para encerrar, versículo 20, que é o que eu coloquei ali como tema, né? E eu queria chamar o grupo de louvor aqui para a gente estar encerrando. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deixa eu fazer uma pergunta, querido. A carta foi enviada para onde? Laodiceia. Laodiceia é o quê? É uma igreja?
A porta que Jesus está falando aí é da onde? Olha o texto. Entrarei aonde? Na igreja? Em sua casa. Você entende como essa mensagem ela é pessoal? Como ela é para nós, como igreja? Ele envia uma carta para a igreja, mas é que cada um da igreja precisa entender que abrir a porta da casa é mudar a sua atitude, é mudar de vida, é aceitar aquilo que vem de Deus, é se colocar debaixo da potente mão de Deus. Então, no final das contas, essa carta é para mim e para você. Agora a pergunta que eu faço para encerrar essa mensagem de hoje: a sua porta, a porta da sua casa, a gente usa uma palavra que nem cabe muito aqui, que é o coração, né? A porta do seu coração, mas a porta da sua casa, que é a sua vida, ela está aberta para Jesus? Você está pronto para mudar de vida, querido? Se coloque de pé. Coloca aí Isaías 55, versículo 6, por gentileza. Busquem ao Senhor, enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no, enquanto Ele está perto. Amados, vou dizer uma coisa. Em todas as cartas, as 6 cartas anteriores a essa, Jesus vai dizer assim: eis que venho, virei, estou vindo. Ele vai acrescentando em cada carta a palavra eu estou vindo. Nessa carta, ele fala eu estou, eu cheguei. É por isso que o título dessa mensagem é Ele chegou. Jesus não voltou em carne ainda, mas Ele já está aqui. Ele está neste lugar. Ele está nas portas da nossa igreja, que somos nós, batendo. E essa noite eu creio que Ele bateu em muita porta nessa igreja. Eu quero crer que vocês vão aceitar abrir a porta para Jesus nesta noite. Se você se identificou com essa mensagem, se você tem levado uma vida morna, em que tudo está bom para você, que você não tem mais se posicionado, não tem mais, sabe, já até desisti de falar para fulano que não adianta. Não adianta mais nem a gente falar na escola, falar na rua, não adianta mais, eles já sabem. Sabe o que chama isso? Mornidão. Eu estou bem, eu estou salvo, eu estou rico, estou tranquilo. Se Ele não quiser que ele vá para o inferno. Não, querido. Jesus chama essa igreja a uma mudança de postura. Essa igreja, ela parou de impactar aquela cidade, porque ela se tornou igual àquela cidade, soberba e autossuficiente. Que isso não aconteça conosco. E eu queria orar nessa noite, querido. Se você quer abrir o seu coração para Jesus nessa noite, se você quer, sabe, fazer igual eu falei para ele: Senhor, senta o chicote, muda. Não está bom não, Senhor, me ajuda a melhorar. As minhas obras não é aquilo que o Senhor queria, eu quero melhorar. Eu quero mais. Eu particularmente, eu posso testemunhar, eu preciso mais de Cristo. Eu preciso. Porque quando eu olho para mim mesmo, eu vejo que saber é muito diferente de conhecer. Saber é muito diferente de viver. Nós precisamos passar a viver mesmo, queridos. Fazer boas obras, com amor, se importar com as pessoas. E aí eu queria, enquanto o grupo de louvor toca, nós temos ainda 8 minutos de culto. Se você quiser, sai do seu lugar, vem aqui à frente.
dizer para Deus que você também quer abrir o coração para Ele, abrir a sua vida, abrir a sua casa, que Ele faça a mudança necessária, mas que Ele não te vomite da boca dEle. Sabe aquele cântico, acho que é Regis Danese que canta, né? Entra na minha casa, sara todas as feridas, muda aquilo que eu nem sei, é necessário, uma coisa assim mais ou menos. Então, enquanto o louvor estiver cantando, sai do seu lugar, vem aqui à frente, abra o seu coração para Deus. Amém? Deus falou com você, querido? Amém. Tudo que eu tenho a te ofertar, Glória a Deus. é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração.